Boa noite. Bom, como é de praxe, eu devo começar agradecendo a Antônio Campos pelo convite para fazer essa palestra de encerramento, embora, de coração, devo dizer que eu não gostaria nunca de fazer essa palestra. Eu gostaria de estar aí ouvindo o Mariano falar, na verdade é isso. Eu não gostaria de estar nessa posição ingrata de conferencista. Boa noite, dona Zélia. Boa noite, João. Boa noite, a família de Ariano. Boa noite, Antônio Campos. Boa noite, Ana. Boa noite, todos. Boa noite, minha mulher também merece boa noite. Né? Está comigo o dia todo, não merece boa noite. Né? E eu espero não enfadar muito, fazer uma palestra razoavelmente curta e dentro dos limites de uma fala. Devo dizer que é uma palestra mais afetuosa do que conteudística, no sentido de envolver teorias e teses a respeito de Ariano. O que eu quero fazer mesmo é ressaltar as qualidades do meu amigo, este que foi, né, verdadeiramente um amigo, às vezes, sinceramente, eu chamo de pai, não no sentido biológico, é óbvio, no sentido da proteção, da amizade, que eu recebi, entre outras coisas, também na casa de Antônio Campos, na casa de Ana, através do nosso grande amigo, que não devemos esquecer também hoje, chamado Márcio Campos, um escritor de alta seriedade, de uma grande qualidade intelectual e literária, que conviveu conosco durante muito tempo e também participou, a seu modo e à sua maneira, do movimento memorial e desse projeto extraordinário. Eu quero ressaltar, em primeiro lugar, a todos, que o projeto de Ariano Suassuna não era um projeto absolutamente cultural, nem um projeto literário. Era um projeto de vida. Não havia incoerência entre o cidadão Ariano Suassuna e o pensador, filósofo, escritor, teatrólogo e romancista Ariano Suassuna. O projeto foi forjado não à custa da mera intelectualidade ou da erudição. Foi forjado, em primeiro lugar, na família. Por isso que o Brasil era tão caro para Ariano, que Ariano não via no Brasil apenas um país, uma nação de rostos desconhecidos. Ele via grandes irmãos, irmãs e parentes. Vocês sabem, o calor humano de Ariano junto à família. E o começo é assim. É claro que Ariano foi marcado por uma imensa tragédia, que deu a Ariano o princípio, a substância de uma visão trágica do mundo, que foi a morte do pai, a quem ele dedicou a obra inteira. Na verdade, o projeto de Ariano vem da influência do pai, que foi depois seguido pela influência dos tios. Todos nós conhecemos a família de Ariano, sabemos que os tios Manuel e Joaquim foram pessoas que decisivamente influenciaram tanto na obra de Ariano, que a obra dele, na verdade, foi e é um grande diálogo entre o pai, os tios e, mais tarde, esse momento vai chegar quando eu me alongar mais, a presença decisiva de Dona Zélia. A mim mesmo, ele confessou uma ocasião em que nós conversarmos, eu perguntei a ele sobre a possibilidade da conversão religiosa dele, porque houve uma conversão religiosa de Ariano, não de opolos, mas dentro do próprio catolicismo ou cristianismo, e eu perguntei se essa mudança radical na obra dele tinha vindo da transição religiosa. Ele explicou que não, que o projeto, a obra dele, a partir desse momento, foi uma modificação, veio através de Dona Zélia, que trouxe à obra dele mais levezas, menos sangue. É preciso lembrar, por exemplo, que a obra de Ariano tem dois polos nessa questão que são emblemáticas. Lembrar, por exemplo, que a primeira peça levada à cena, transformada depois para a televisão, chamasse Uma Mulher Vestida de Sol, que não é outra senão Nossa Senhora, e, portanto, a presença feminina na obra de Ariano. Mais tarde, nessa transição para o cômico, para o risível, para o salutar, a presença de Dona Zélia é fundamental, porque ele escreve, naturalmente, o Alto da Compadecida. É decisivo mostrar isso, que a obra de Ariano é marcada pelo plano religioso e familiar. É no seio de Ariano que surge, da família, que surge a obra de Ariano. Primeiro, através do pai, embora ele tenha perdido o pai muito cedo, e também me confessou que uma das imagens permanentes dele é o momento em que ele foi com a família levar
doutor João no porto para que ele tomasse um navio. E o pai, lá de cima, colocou a cabeça na escotilha. E essa cena ele lembrou o resto da vida. Não era a única cena que ele tinha do pai, mas era a mais permanente, a mais viva e a mais decisiva. Este cidadão, doutor João Suassuna, passou para Ariano o sangue de um grande guerreiro, de um grande lutador, de um homem que definitivamente marcaria a literatura brasileira ou a cultura brasileira em qualquer nível, em qualquer instante. Nesta viagem, o doutor João faz ao Rio, é assassinado. Eu ia dizer de forma grotesca, mas não conheço nenhum assassinato que não seja grotesco. O assassinato em si é grotesco, é covarde, é traiçoeiro. Qualquer assassinato, como seja ele. Então, eu ia adjetivar aqui o assassinato, mas é o tipo da coisa que não se adjetiva. Se o adjetivo não deve ser abusadamente usado na literatura, você desculpe minha voz eu ainda estou recuperando outra vez. Antes do AVC, eu tive que passar por uma cirurgia de garganta, que eu tive 2 pontos na garganta, eu tive que abrir a garganta para operar, e minha garganta ainda hoje não recuperou completamente. O que é lamentável, porque eu gosto muito de falar. Falo demais, falo excessivamente até. Hoje eu tenho até que escolher as palavras para falar. Mas, afinal, a vida é assim. Eu hoje estou como o samba de Antônio Maria, do Louro Duran. Velhice chegando e eu chegando ao fim. É assim. Trata-se da ordem biológica da vida. Não é nada para se lamentar, nem para se crescer, não. É assim. A vida é assim. Eu não estou triste porque estou envelhecendo. Pelo contrário, estou muito alegre, estou muito feliz. Porque essa é uma trajetória que todos nós temos que acompanhar e fazer. A outra opção é que não presta, mas envelhecer presta. A outra não é boa coisa. Mas veja bem, a parte do doutor João, cuja morte foi um corte na vida de Ariano, e, ao mesmo tempo, parece incrível falar também que foi enriquecedor, porque esse enorme trauma que tocou Ariano ainda criança, e ele se lembrava tranquilamente da cena em que ele viu a notícia chegar na casa da mãe dele, lá em Paulista, aqui em Paulista, porque quando o doutor João foi assassinado, a família estava morando em Paulista devido às perseguições que sofriam no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Porque, naquele tempo, todo mundo sabe que a conjuntura política levavam a essas lutas fratricidas, imensamente dolorosas. Então, Dona Rita e as irmãs estavam aqui no Rio, em Paulista. E Ariano se lembrava perfeitamente do instante que a notícia chegou, em que todas as mulheres entraram em pânico, em dor, em pranto, em choro, mas Dona Rita manteve o equilíbrio perfeito. Também nós precisamos lembrar a figura maternal de Dona Rita, que é fundamental. Muitas vezes falamos, até pela tragédia do doutor João, mas não podemos esquecer da figura de Dona Rita, que também foi fundamental. Além dos tios, que foram os primeiros a levar Ariano para acompanhar as manifestações populares e comentar com ele. Os dois tios ainda tinham a propriedade de discutir na frente de Ariano a respeito de política, de religião. Um deles, eu não sei exatamente qual, era católico e republicano. O outro era ateu e monarquista. E esse diálogo é tão forte, né, e foi tão profundamente forte na vida de Ariano, que esses personagens, querendo ou não, ou pelo menos a estrutura disso, vão para a obra dele. No teatro estão lá Chicó e João Grilo. No romance, nós temos Arésio e Clemente. Observe que importância, que influência tão fundamental esta, a ponto de que a obra se transformou, na verdade, num grande diálogo. O diálogo que ele ouvia, que ele acompanhou. Portanto, a obra de Ariano começa a partir da família, da casa, pelo pai, pelos tios, pela mãe, Dona Zélia, mais tarde os filhos. A ponto de Ariano também tinha uma ligação muito profunda com os amigos. Ariano sofria enormemente pelos amigos, que é uma coisa incrível. Um amigo de Ariano sofreu, ou fazia uma besteira, ou cometer uma indignidade qualquer, era uma dor em Ariano como se fosse um filho. E a gente corria que Ariano não soubesse o que estava acontecendo. Corria légua para ele não saber. Não porque fosse um problema que ele não pudesse saber, mas porque
seria uma ofensa a ele. Era melhor correr dos problemas, não é verdade? Então, veja, ao frequentar com os tios os folguedos populares e acompanhar, como ele me contou, no mercado público, lá de Itaperoá, a primeira cantoria que ele ouviu foi levada pelos tios. Então, tudo isso passou para o sangue de Ariano, não somente com uma formação erudita intelectual, mas uma influência de sangue, da casa da família, dos pais, dos tios, da mãe, e mais tarde, Dona Zélia. Eu trouxe até por escrito de nossa palestra, mas como a iluminação não é boa, e meus olhos, pior ainda, eu não vou ler. Eu estou tomando mais como uma orientação. Né? Na verdade, desculpe um pouco, sair um pouco, uma digressãozinha, eu nem ia sair por escrito, eu ia anotar mesmo. Porque eu faria isso e, quando chegasse aqui, eu consultaria a anotação. Mas minha mulher, desde quarta-feira, começou a insistir. Não, senhor, faça por escrito. Não, senhor. Deixa que eu tenho memória, eu vou falar. Mas minha memória, na verdade, não está grande coisa mais, não. Já foi muito boa. O velhinho está ficando sem memória. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Então, veja bem. O segundo passo da estrutura intelectual de Ariano, primeiro da família, depois vai para o Colégio Americano Batista, onde foi aluno interno. E, na companhia dos amigos, já meninos que conversavam literatura, conversavam é muito fácil isso, ele fala até o nome dos meninos, que eu não me lembro mais. Aí o velhinho é velhinho mesmo, não tem como arrancar o nome, não. Depois, Ariano passava para o Colégio Estadual e depois vai para o Colégio Oswaldo Cruz, onde ele começa a ter amigos que são decisivos na vida dele. Eu costumo dizer que, a partir do Oswaldo Cruz e da Faculdade de Direito, porque ele foi para o Oswaldo Cruz se preparar para o vestibular. E, então, a partir daí, ele tem as amizades de Hermílio, as amizades de Francis Brenan, as amizades de José Laureno de Lima, de Melo, que, aliás, dedicou-se a escrever alguns perfis muito bons e muito bonitos de Ariano. Essas amizades, eu escrevi até um artigo para a Enciclopédia Barça, que eu digo que na universidade, na faculdade, Ariano encontrou o seu verdadeiro destino literário, porque ele já vinha da família com esse projeto que eu não sei nem se era consciente naquele momento, se era consciente. Até porque a primeira poesia que Ariano escreveu, chamada Noturno, tinha uma influência fundamental dos poetas românticos. Estou certo, Carlos? Carlos Newton é meu assessor para essas questões. Até um assessor privilegiado, porque Carlos Newton é muito melhor do que eu. Né? Apenas eu pergunto a ele as coisas para poder me ajudar a pensar. Então, na Faculdade de Direito, ele encontra o seu verdadeiro destino literário ou cultural, porque aí, junto com os amigos, ele funda o Teatro de Estudantes, que mais tarde terá influência também decisiva de Hermílio, que neste período era um pouco mais velho que Ariano, e para o grupo também, ele já tinha um conhecimento de literatura, de teatro, de direção de teatro, bem mais adiantado que os outros. Foi justamente Hermílio quem trouxe para o grupo a presença de Frederico Lorca, Garcia Lorca, Frederico Lorca, que trouxe para a obra de Ariano essa visão, inclusive, sedimentou essa visão trágica e dramática do homem a partir do Nordeste. É claro que Frederico também tinha uma visão hispânica, era um espanhol dramática, a partir de textos como Boda de Sangue, por exemplo, que é uma obra de teatro magnífica. E a poesia. Claro que os poetas românticos ingleses, o próprio Ariano dizia isso, exerceram uma influência fundamental sobre ele. E aí ele começa a ver e a estudar o Brasil pelo teatro, pela barraca, que era o grupo teatro. Além do grupo teatro, era uma área física que o grupo criou para representar as peças. Depois, a partir daí, ele encontra, naturalmente, o caminho definitivo. Escalonando, são os momentos fortes na vida de Ariano, que eu penso que sejam. Depois, Carlos Nilson pode dizer para mim se concorda ou não. Então, veja bem. Aí, a família, Dona Zélia, agora, a família que eu digo é a família, Zélia, que é a família também. Mas eu digo a família na infância e na adolescência. Agora vem
Dona Zélia e, posteriormente, também, ou concomitantemente, mais ou menos iguais, o Teatro de Estudantes, e aí vem a preocupação religiosa muito profunda através da preocupação com Nossa Senhora. Como vocês veem, tem dois polos muito importantes. O trágico de uma mulher vestida de sol, que é a história de uma família dramática, com aproximações com Romeu e Julieta, e depois a questão religiosa mais abreviada, mais terna, justamente por causa da Dona Zélia, mais terna, mais carinhosa, mais afetiva. A partir daí ela muda completamente. E vai, então, escrever, primeiro, e vai, então, formular, eu não digo nem escrever A Pedra do Reino, que é a obra máxima de Ariano, até publicar o novo romance dele. Ele, a partir daí, ele vai formular a ideia de o Brasil, contando também com a influência de Euclides da Cunha, Os Sertões, que é uma obra fundamental e básica. Além da leitura dos russos, Dostoiévski, com toda a questão religiosa, e Tolstói. O próprio Tolstói também passa para Ariano uma visão religiosa incrível. Por isso que o próprio Ariano via no Brasil uma missão messiânica. Não era uma visão de um país qualquer. Vem, naturalmente, o emblema e a metáfora do grupo dos sertões, vem Canudos e seu povo guerreiro, que ele via também a essência do povo brasileiro. Além disso, vem o estudo sistemático dos dramas e dos russos, além de alguma coisa mais europeia. Embora Ariano não tivesse muita inquietação com a literatura europeia. Não tinha mesmo. A literatura que ele tinha mais admiração era Cervantes, Dostoiévski, Tolstói, mais tarde, um pouco mais tarde, também o Tchekov e, é claro, Gogol. Então, considerando a própria literatura russa, que era chamada de literatura sagrada do universo, Ariano considerou que o povo brasileiro, através da sua música, através dos seus Como Meu Boi, através de suas manifestações culturais e do carnaval, principalmente, o carnaval é legitimamente a maior festa armorial do Brasil. Quando Ariano lança o movimento armorial em 69, ele chama atenção justamente para esses emblemas e essas metáforas, que são Canudos e o Pernambuco com suas danças, ressaltando mais uma vez que muita gente, a crítica brasileira, ou por maldade ou por ignorância, sempre chamou o movimento armorial de uma espécie de extensão ou segundo momento do regionalismo. Ariano não tinha nada contra o regionalismo, pelo contrário, respeitava e considerava bons autores Zelino do Rego, Raquel, por quem tinha amizade pessoal, e, naturalmente, Gilberto Freire. Não desdenhava nem brigava. Ele apenas considerava que eram caminhos diferentes. O caminho de Ariano Suassuna não era e nunca foi o regionalismo. O movimento armorial é um movimento de metáforas, de símbolos, de insígnias, e não simplesmente de cópia da realidade. O movimento regionalista, sem querer ofender ninguém, é um movimento de conteúdo, ou seja, ligado à sociologia e à antropologia, como está, aliás, no manifesto do movimento regionalismo. O próprio Gilberto Freire dizia que é preciso ressaltar um certo modo de andar, um certo modo de se vestir, um certo modo de comer para registrar e copiar. O verbo é este. O movimento regionalista copia a realidade no sentido sociológico e antropológico. O movimento armorial reinventa, recria. Os verbos são esses: copiar e recriar, de forma que as bases, a raiz, o centro do pensamento de Ariano, é claro que é o povo brasileiro, mas não copista, mas recriador, reinventor, emblemático, metafórico, simbólico. Por isso que é muito fácil verificar como o movimento armorial é tão amplo na sua música, na sua dança. Eu acho que só antes de Ariano, só Mário de Andrade, que Ariano lia muito e gostava muito, pensou um Brasil tão amplo,
tão original e tão extraordinário, com música própria, com dança própria, com literatura própria. E o Folheto de Cordel, sem dúvida, era a visão, era a raiz mais imediata da literatura armorial. Não da literatura armorial, mas de todo o movimento, porque, se vocês observam bem, o Folheto de Cordel está muito ligado às chamadas, à literatura da antiguidade. A Homero, por exemplo. Né? Homero escreve as suas epopeias, né? Sua epopeia não, como é? Desculpa, mas a palavra está fugindo. Não estou conseguindo encontrar a palavra. Agora fugiu mesmo. A Ilíada e a Odisseia, mas não são... Ah, meu Deus, a palavra fugiu. Uma palavra tão simples e comum, né? Que, aliás, é que dá origem ao Folheto de Cordel. O Folheto de Cordel tem essa mesma estrutura. É versificada, como é a poesia, ela é imagética, como Ariano gostaria que fosse a literatura, ela tem os emblemas, as palavras, e tem as capas, que também remete à questão amplamente da arte plástica. De forma que, através do Folheto de Cordel, você tem uma imagem concreta do que é o movimento armorial. Por favor, nunca digam que o movimento armorial é regional. Não é ofensa nem desdouro. É apenas uma diferença básica. O movimento armorial ele está ligado ao campo da arte. E todos nós sabemos que o campo da arte ele é metafórico. Ele procura a estética. Vejam bem, Ariano é um momento importante da vida de Ariano, quando se torna professor de estética, aí ele tem essa visão estética da literatura. Ele não repete a realidade, ele reinventa e recria. Por isso a diferença radical entre regionalismo e armorialismo. É muito diferente porque um está para a cópia e para o seguimento da compreensão sociológica e antropológica do homem brasileiro, outro está para a criação. Portanto, um é movimento, com o regionalismo é conteudístico, enquanto que o armorial é artístico, não visa provar nem comprovar nada, mas apenas criar, reinventar, reelaborar, reinventar o Brasil através dos seus símbolos e das suas metáforas. E isso é o fundamento da obra do movimento armorial e da obra de Ariano. Quem teve a sorte de ler, como eu tive, a próxima obra de Ariano, que será publicada, creio que agora há muito pouco tempo, vejam que minha voz também está pifando, o que é uma sorte para vocês, porque minha voz pifando eu tenho que parar de falar. Então eu tenho que apressar a fala por isso mesmo. Né? Então, veja, vamos escalonar esses momentos que eu acho fundamentais. Depois eu quero conversar com o Carlos Nilton, se ele concorda comigo. A família, o casamento, é claro que o casamento é familiar. Eu digo a família, eu digo pai, a casa, o núcleo familiar. Né? Depois do casamento, depois o momento em que Ariano se torna professor de estética, onde ele revisa toda a estética universal, mesmo podemos ver isso na iniciação à estética, e recria a estética brasileira. Nós vamos ver em Ariano a reinvenção do Brasil através de uma nova estética. Então, depois do casamento, tem o casamento, tem a escola, acho que a escola, acho que o teatro estudante é antes. O teatro estudante, o casamento de Dona Zélia, mais tarde vem o movimento armorial e dois momentos importantes também. Tanto a prefeitura, a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Estado, do município, quanto a Secretaria de Cultura do governo do Dr. Arraes. É preciso ressaltar com muita força que a participação do Dr. Arraes na reinvenção e recriação desse Brasil estético, social, sem ser sociológico, sem ser antropológico, sem fazer acusação a ninguém. Por favor, ninguém imagine que eu estou acusando o movimento regionalista de nada. Eu estou apenas distinguindo o espaço de um e o espaço de outro. E essa é a escala de valores que eu vejo na construção do pensamento de Ariano e na construção do pensamento brasileiro, que, por algum motivo esquisitíssimo, a crítica não quis ver. A crítica continua dizendo achando que regional e armorial é a mesma coisa. Que não é uma ofensa, é claro que não é uma ofensa,
mas é ignorância. Ambos são coisas completamente diferentes. É claro que Gilberto Freire tem toda a razão, por ser um sociólogo, por ser um antropólogo, em ver no Brasil uma reinvenção regional. Mas Ariano também era um esteta, era um pensador da estética. Ariano era um filósofo da arte, não era apenas um romancista. Embora romancista não seja tão pouco para a gente chamar de apenas. Né? Mas, porque tem alguns que são apenas mesmo. Os outros marcam a sua obra. É isso que eu gostaria de dizer. Peço desculpa a vocês pela demora da palestra. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui disposto a responder. Quero agradecer a presença de vocês. Eu me sinto mais enriquecido e mais revigorado para continuar a falar. Graças a Deus, não chorei, que eu estava com muito medo, mas tudo bem. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todos e agradecer a toda a equipe que fez o Fliporto. Fliporto, este ano, muito próximo da nossa história, uma homenagem ao mestre Ariano Suassuna. E ao longo do repertório vou tecer alguns comentários. Primeiro, porque vamos abrir o programa com duas peças de Capiba. A primeira chama-se Toada e Desafio. Isso porque Capiba, o tributo a Capiba foi a última aula que fizemos com Ariano. Ao longo dos 2 mandatos de Eduardo, nós fizemos 5 aulas diferentes. A nau, a cantoria, o chamado ao piano, romançário e, por último, tributo a Capiba. Por isso que vamos abrir a nossa noite com Toada e Desafio.
A segunda peça de Capiba, ainda do nosso repertório da aula, eu faltei completar que durante esses anos todos fizemos 200 aulas, um pouco mais, viajando em torno de 120 cidades do estado de Pernambuco. Vamos tocar um maracatu de Capiba chamado É de Tororó. Em 1952, Capiba lançou uma coletânea, se eu não me engano, de 12 maracatus com letra. Essa coletânea foi apresentada e analisada por Ariano, onde ele ressaltava esse primeiro salto que Capiba teve, essa intuição de que o maracatu um dia viria a ser um ritmo tão importante para Pernambuco. O maracatu que vamos tocar é o É de Tororó, que tem esse título justamente porque Capiba musicou um poema de Ascenso Ferreira chamado É de Tororó. Mas é de uma beleza de construção musical muito lindo, se ouvir o maracatu, mesmo naturalmente, sem a beleza da poesia do Ascenso Ferreira. Bem, agora eu vou entrar no repertório, mais ou menos uma panorâmica do que eu compus ao longo desses anos, junto ao movimento armorial, tanto para o quinteto armorial, depois para a orquestra, mais recentemente para o quarteto romançal. Vamos tocar o Repente, foi uma das primeiras composições que eu fiz junto a Ariano,
E o repente, ele é baseado na cantoria, no desafio entre os cantadores. A sua estrutura lembra um pouco, como eu chamo, de um barroco rústico, um barroco nordestino. Então vamos ao repente. Dentro da linha do repente, vamos tocar Aralume, que eu considero como um símbolo da música armorial. Talvez ela, para mim, represente o mais próximo, a sua forma, a sua construção. Acho que é um modelo, é onde eu cheguei mais perto dos propósitos da estética armorial. Aralume.
minutinho só que eu vou reafinar aqui o instrumento. Bom, o segundo disco do Quarteto Romançal chama-se Tríptico, no Reino da Ave dos Três Punhais, e que eu dividi ele, de certa forma, em 3 suítes, enfocando a música sagrada das nossas comunidades indígenas, chamado Toque dos Encantados, depois a nossa herança ibérica lusitana, o Toque dos Degradados, e por último, o Toque dos Orixás. Nós vamos fazer do Toque dos Encantados, que foi uma composição que eu me inspirei em antigas melodias dos índios Pancararus e Funiô. Então nós vamos ouvir esses 2 temas. Deixa eu ver aqui se está.
Ainda dentro da tradição dos índios pernambucanos, vamos ouvir o toré. O toré é um nome genérico, praticamente todos os grupos indígenas do Brasil dançam o toré, uma dança ritualística com característica própria. Esse toré é um toré chamado toré de quilombo de caboclos. Vamos lá? 1, 2. Muito obrigado pelo grupo. Bom, agora uma peça chamada Nau, que deu título a uma das nossas grandes aulas, espetáculo. É uma música mais lusitana, uma música marítima, uma barcarola, e que essa peça eu fiz homenageando o grande poeta português Fernando Pessoa, pelo seu magnífico livro Mensagem.
Muito obrigado. Bom, da mesma forma que tocamos aqueles 2 temas indígenas do Toque dos Encantados, vamos fazer agora 2 temas do Toque dos Orixás. Essa é uma suíte em que eu homenageei os 7 maiores orixás do candomblé, mas hoje vamos tocar a Iemanjá e Xangô, justamente. Iemanjá, a senhora, a mãe das grandes águas, e Xangô, o rei do fogo, dos trovões, muito poderoso. Então vamos tocar esses 2 temas do Toque dos Orixás. Tá ok? Muito obrigado pelo grupo. Antes de encerrar o nosso repertório, a nossa programação, eu gostaria de apresentar os integrantes, os instrumentistas que aqui estão. Ao violino, Aglaia Costa. Na flauta, Elton Nascimento. No cello, Sebastião Poste.
Na percussão, Girimum de Olinda. Da maneira que começamos tocando capiba, vamos encerrar o nosso repertório com um frevo de capiba intitulado Tributo a João Pernambuco. Esse frevo tem uma história interessante. Ariano queria fazer uma aula espetáculo em homenagem a João Pernambuco. Para quem não conhece, João Pernambuco hoje está entre os grandes músicos da história da música brasileira e da contribuição mundial que ele deu ao violão. Ele foi um músico muito diferenciado. Heitor Villa-Lobos tinha uma profunda admiração por ele. Era um homem simples, um ferreiro, nascido aqui em Pernambuco. Então, Ariano dizia, vamos fazer a aula sobre João Pernambuco, mas vamos complementar com compositores que dedicaram algumas peças a João Pernambuco. Nesse momento, eu encontrei um frevo de capiba, acho que é inédito, chamado Tributo a João Pernambuco. Nós ensaiamos, aí Ariano disse, não, eu estou achando que a coisa está ficando melhor do que eu pensava. Vamos dividir a aula, vamos fazer capiba e João Pernambuco. Aí eu comecei a trabalhar e começou a surgir um repertório muito impressionante de capiba. A Ariano disse, não, vamos fazer primeiro a aula a capiba, depois a gente faz a João Pernambuco. Então o frevo de capiba, Tributo a João Pernambuco, virou Tributo a Capiba, e o nosso concerto vira Tributo a Ariano Suassuna. Então vamos encerrar com esse frevo maravilhoso de capiba, Tributo a João Pernambuco. Vamos lá? 1, 2, 3. Qual é que eu tô? Qual?
Assembleia anal. Anal.